Boa noite, pessoal. Entrando aqui todos. Já estão todos, Gisele? Posso dar início aqui? Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse encontro, esse bate-papo aqui, de um tema tão relevante para a gente falar sobre isso nessa semana e falar de responsabilidade social. Queria me apresentar, meu nome é Marina, eu estou coordenando um departamento da faculdade que se chama Hub FIPECAF Social. Ele engloba a área de responsabilidade social, o núcleo de carreiras e o nosso FIPECAF Club, que são nossos discentes e egressos, tá? Então, prazer tê-los aqui. A ideia é que a gente faça vários eventos agora, já planejando para 2023, e eu queria aproveitar para apresentar para vocês o professor Eduardo, que aceitou o convite. Queria agradecer muito, porque eu sei que a agenda dele, a gente aqui no backstage sabe que a agenda dele é super lotada. É uma pessoa super bacana, super acessível, que fala de um tema extremamente relevante. Acho que desde o ano passado, né, Eduardo, a gente vem conversando bastante sobre isso, e ele está encabeçando isso lá na PwC. Tem iniciativas muito interessantes. Então, parabéns pelas suas iniciativas também, porque eu esbarro, né, e vejo todo o seu trabalho aí em alguns eventos, em algumas associações, e a gente tem a oportunidade de conversar. Então, queria te agradecer mais uma vez de aceitar esse convite para poder falar sobre isso. Espero que vocês aproveitem, pessoal. Vou pedir para que, por favor, vocês coloquem as perguntas aqui no chat para a gente juntar tudo no final da semana, é ótimo, né? No final do evento, para a gente poder trazer isso para o Eduardo e ele tratar todas as questões, tá? Mas conforme o tema vai surgindo, pessoal, já coloquem aqui as questões para a gente poder fazer o bate-papo no final. Combinado? Então, sejam bem-vindos aí, Eduardo. Obrigada mais uma vez. Bom, boa noite. Marina, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na FIPECAF falando com os alunos. Fui professor da casa, daqui a pouco volto aí a dar aulas. Gosto muito da instituição. Tem um professor muito querido que durante muito tempo foi presidente da FIPECAF, que é o Irã Siqueira. Irã Siqueira. E a liderança do Irã Siqueira, e dá para começar aqui falando dele, era uma liderança diferente, era um cara diferente. Irã Siqueira, eu não sei como as outras pessoas o viam, como se ele se autodeclarava, eu o via como um homem pardo, um homem negro. Ele fez diferença na vida de muita gente. E o prédio, por exemplo, físico da FIPECAF ali, acho que no Maestro Cardim, o comecinho, toda a organização ali foi a princípio com ele. Então, não nego convites da FIPECAF, porque ele é um querido a gente considera ele sempre perto da gente. Tinha um ar muito conciliador, né? Um soft skills muito bom, muito bons. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou sócio da PwC, estou na PwC há 20 anos, tenho 41, atuo na indústria financeira, especificamente em consultoria tributária, para banco de investimento, banco comercial, seguradoras, fundos de investimento, por aí vai. É o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de pesquisar. Em paralelo a isso, eu sou líder de RH do TEX, da PwC. A PwC é dividida em auditoria, consultoria tributária, que é o que a gente chama de TEX, e consultoria de negócios. A liderança do RH de TEX fica comigo. Uma outra função é a sponsoria. Na verdade, sou o sponsor do nosso pilar de raça, do nosso grupo de diversidade. Isso já faz 2 anos e meio. E a gente está aqui hoje para falar de liderança e um cenário possível. E por isso que eu comecei aqui falando do professor Irã.
A gente tem mudado o que a gente entende de liderança. A gente tem mudado o que a gente entende como sendo certo. A gente tem praticado mais o que a gente entende como sendo certo. Isso tem mudado a nossa sociedade, né? Isso tem mudado o que a gente tem se entendido como indivíduo. E por que a gente está falando? Por que diversidade e esse novo cenário tem tanto a ver aí com essa questão de liderança? A figura dos CEOs das empresas, ela começou a mudar. Ela começou a mudar 2 anos atrás, com toda essa onda de diversidade que a gente está passando aí. O grupo mais qualificado da nossa sociedade é a mulher branca. Mas a gente tem aproximadamente 20% de mulheres em cargos de liderança nas maiores empresas. Quando a gente fala de negros, a gente tem aí nas 500 maiores empresas o percentual que estava girando em torno de 4%. Eu gostaria de uma nova estatística até para ter certeza de que esse percentual tem mudado. A mudança está acontecendo, mas a mudança está acontecendo de maneira bem tímida. Se a gente, por exemplo, considerar mulheres negras, mulheres e o negro, a gente está falando uma pessoa que se declara como pardo e a pessoa que se declara como preta. Se você se declara como pardo preto, você é negro. Se você não se reconhece como negro, então talvez seja um caso mudar no senso, não tem problema nenhum, a gente precisa de aliados brancos. Bom, 0,4% da liderança dessas 500 maiores empresas é a mulher negra. Então, mas isso tem mudado. Por que tem mudado? Porque as empresas perceberam que você alterar os requisitos curriculares acaba deixando o profissional mais aderente à estratégia. Eu não gosto da palavra flexibilização de currículos, porque, afinal de contas, não é... Eles sempre conectam a flexibilização de currículos à questão de facilitação, à questão de eu preciso contratar pessoas negras, eu preciso contratar mulheres, então vou flexibilizar aqui e ali. Isso não é correto. Amostras com significância estatística demonstram, por exemplo, que o profissional negro, em média, nas empresas, porque estão na base, não estão na liderança, em média são os que menos recebem, os que mais permanecem com a gente, os que mais investem dinheiro em sua autoinstrução e os preferidos na hora do desligamento. Bom, ou seja, se ele permanece mais tempo com a gente e se ele investe em autoinstrução o próprio dinheiro, é um profissional que eu quero. Se eu quero esse profissional, não é que eu devo flexibilizar meus requerimentos curriculares para tê-lo aqui. Eu tenho que deixar o meu requerimento curricular mais aderente à estratégia da empresa. E deixar mais aderente à estratégia da empresa é pensar, será que em inglês, de fato, eu preciso? Será que eu preciso de alguém de 20 anos ou eu posso contratar alguém de 30, 40, 50? Ou se a pessoa demonstrar o skill, contratar alguém de 18 anos? Será que eu preciso de alguém que estudou nas melhores universidades? Ou será que eu não posso pegar o melhor aluno de outra universidade? Então, isso não é questão de flexibilização. Isso é uma questão de aderência à estratégia corporativa atual. Porque, afinal de contas, gente, o que a gente quer aprenda. Gente que consiga aprender. E, gente, de vez em quando, o profissional que é mais habilitado para aprender é aquele que mais teve que cair e levantar durante a vida e aprender com os próprios erros. Quando a gente está falando de uma startup, por exemplo, startup, a mentalidade desse tipo de empresa é: vou testar,
Testar é errar, levantar e corrigir. Testei, errei, levantei e corrigi. Testei, errei, levantei e corrigi. É isso. Isso daí não é importante só na vida de uma empresa, para a continuidade de uma empresa. Isso é importante na nossa vida. E quando a gente cai, levanta, passa por dificuldades, a gente vai ficando mais calejado. E a gente vai adquirindo soft skills ao longo desse tempo. O líder da FIPCAF que eu citei aqui, por exemplo, é um líder que eu considerava como pardo. Eu não sei, não tive a oportunidade de perguntar isso para ele, mas está no olhar dele, está no rosto dele. Esse líder era conciliador. E certamente durante a vida dele foi alguém que caiu e levantou. Por isso ele adquiriu esse soft skill. Esse soft skill de conciliação. Esse soft skill de unir as pessoas em um projeto comum para levantar uma instituição. É isso que a gente precisa. Então, a nova liderança, o cenário possível, é a nova liderança com a diversidade que esse país tem. A nova liderança tendo líderes negros, tendo líderes mulheres, tendo líderes trans, tendo líderes homossexuais e por aí vai. Uma nova liderança que de fato represente o respeito que a gente tem por esse país. A PwC, por exemplo, ela tem feito algumas mudanças em relação à composição do nosso time. Em 2018, a gente contratava 8%. 8% dos novos entrantes do trainee da Big Four, dessa Big Four, eles eram negros. Em 2019, a gente subiu para 20%, 2020 para 30%, 2021 para 40%, e 2022, esse ano, a gente vai fechar com a impressionante marca de 53%. 53%. Quase a representação estatística que a gente tem da nossa população. Que legal. E está tudo indo muito bem, graças a Deus. Então, gente, só isso adianta? Não. Por quê? Porque se eu pegar o trainee novo da Price, já vem letrado nessas questões sociais. As pessoas de 20 e poucos anos, 20 baixos, 18, 19 anos, elas têm uma consciência social diferenciada. Se eu passar essa informação para eles, eles vão logo me questionar. Edu, mas e a liderança? É o Então, próximo gente, passo, né? exatamente. Não adianta você contratar só na base, eu sei disso. Não adianta a gente contratar só na base. Eu tenho que trabalhar o recrutamento, eu tenho que trabalhar a retenção, eu tenho que trabalhar a promoção. Eu tenho que trabalhar recrutamento, retenção e promoção. Tem uma ou outra coisa que eu tenho que fazer e no final dessas daí eu falo para vocês. Recrutamento a gente tem feito. Retenção, o que é a retenção? Como a gente retém um profissional? A gente retém um profissional quando a gente consegue deixar o profissional num ambiente seguro. Segundo estudos, quando eu tenho um percentual maior do que 30% de uma determinada etnia, eu tenho representatividade. E as pessoas se sentem representadas. E quando as pessoas se sentem representadas, elas costumam julgar aquele lugar como um lugar seguro para que elas exponham as ideias. Sabe aquele colega, diferente de todos vocês, que de vez em quando está numa reunião ou está num grupo e ele fica caladinho? Ele não se vê representado. Eu, durante muito tempo, não me vi representado na empresa que eu trabalhava. Até decidi que eu deveria ser aquela representação. Então, eu era aquele que ficava quieto numa reunião e por aí vai. Mas para eu não ficar quieto, basta que eu visse um ou outro que nem eu. Parece que você está num ambiente mais seguro. Parece que você está mais em casa. E a gente quer que eles se sintam mais em casa. A gente quer que eles se sintam num ambiente seguro para que eles consigam expor as suas ideias. Então, para trabalhar a retenção, a gente tem que fazer com que o profissional entenda aquele ambiente como sendo um ambiente seguro. Agora, como a gente faz isso? Não julgando as ideias. Como a gente faz isso? Escutando o profissional, dizendo
não de maneira óbvia, o quanto ela é importante para a gente. Então, o que a gente fez? Em 2021, a estratégia era colocar profissionais negros numa sala de aula, profissionais negros numa sala de aula, na verdade, numa sala de aula, numa sala como essa, para que eles enxergassem ali isso, a estratégia online era excelente, porque a gente colocava todo mundo numa tela dessa aqui, eu trazia um executivo negro, e esse executivo negro, ele falava sobre a trajetória dele, e ao mesmo tempo que eles estavam escutando o executivo negro, eles estavam vendo os seus outros colegas negros da empresa. E a gente fazia, durante o ano de 2000, durante o meio de 2020 até o final de 2021, uma vez por mês esse encontro, para que tivesse ali, para que eles se vissem representados, né? E agora, como a gente trabalhou, por exemplo, a questão da promoção? A questão da promoção é um eixo. Então, nas reuniões de promoções aqui na PwC, a gente costumava colocar alguém de diversidade. Para garantir o quê, gente? Para garantir que as pessoas seriam promovidas sem vieses. Ou seja, se a pessoa negra fosse qualificada, ela seria promovida. Se a pessoa branca estivesse qualificada ali, ela seria promovida. Ah, mas isso resolve? Não, não resolve. Por que não resolve? Porque talvez para uma determinada parcela dos nossos profissionais eu tenha que dar uma ajudinha. E essa ajudinha, ela vem por meio de programas de aceleração de carreira. Por isso que a gente tem na PwC o que a gente chama de Black as Manager, BAM. Quem me segue ali no LinkedIn já vai ver lá, tem uma reportagem lá que a gente está falando sobre o BAM. O BAM, Black as Manager, é a PwC reafirmando o compromisso com a equidade racial. A gente faz ali um reforço para eles. Não é garantia de promoção nenhuma, mas é só a PwC dizendo, eu estou atento a você, eu quero você no meu corpo de gerente. Então, quando a pessoa tem 5, 6 anos de experiência, ela ainda não é gerente da PwC, quando ela antes de virar gerente, ela pode participar desse programa. A gente tem um reforço em soft skills, em inglês, a gente tem o letramento racial e a gente tem a mentoria com os nossos sócios. Quando eu desenhei esse programa, eu pensei numa frase do Roger Federer. Roger Federer, ele falou que ele passou a ficar melhor quando ele parou de focar naquilo que os adversários eram bons e ele não era, e passou a focar naquilo que ele era bom para ficar melhor ainda. E tem uma grande diferença quando a gente lida com um profissional que saiu da sua casa desde a adolescência, andou 5 minutos, está no trabalho, andou 5 minutos, está na escola, é aquele profissional que sacode 1h30 no ônibus para chegar no trabalho, para chegar na escola, para fazer suas coisas, aquele profissional que cai, levanta, aquela pessoa que cai, levanta e vai seguindo cada vez maior. Ou seja, ele tem um soft skills diferenciado. Então, eu fiz um reforço nisso. Então, eles tiveram aula de negociação customizada. A gente contrata o professor tem 1 hora de sessão comigo, olha, quero que você fale disso, disso e daquilo. Vamos fazer essa dinâmica. O professor, eu estou pensando em fazer tal coisa. Então, é com muito carinho que a gente cuida disso. Gestão de tempo, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem que ser bastante cauteloso na nossa gestão de tempo, porque afinal de contas, eu não quero que a pessoa fique 20 horas trabalhando e 4 dormindo, né? Ela tem que viver a vida dela, porque eu preciso que ela continue aqui. Então, se eu exagerar na carga de trabalho, eu vou perder. Educação financeira e por aí vai. Então, tem um pilar só de soft skills. E aí a gente tem um outro pilar, que é de inglês, então a gente fez uma parceria aí com a Education First, para colocar mais um tijolinho na parede, que é a construção do entendimento de uma língua estrangeira. A gente vai resolver o problema? Não, mas eu só quero que eles passem a ter mais curiosidade.
E isso é muito importante. Uma outra coisa é o letramento racial. Esses profissionais são profissionais negros que vão ser acelerados. Então, eles vão sentar do lado de um profissional que não necessariamente tem esse letramento. E, em qualquer ocasião que for necessário, eu quero que eles tenham os argumentos precisos para contrapor qualquer ponto levantado pelos colegas. Então, eles vão ter aula de ancestralidade, colorismo, racismo estrutural e por aí vai. Vão ver vídeos sobre esse assunto. E aí a gente chega no outro pilar, que é um dos mais importantes. Sabe por quê? Que é um pilar da mentoria. E é bom, se vocês não tiverem, é bom que vocês optem por um mentor na vida de vocês. Simplesmente para conversar sobre a carreira de vocês. Simplesmente para dar um direcionamento e ver o que vocês viram e não pensaram. Uhum. É muito importante. Esses mentores, eles também passam pelo letramento racial. E na PwC, são sócios brancos. A gente tem 190 sócios e 50 deles já passaram pelo esse processo de letramento racial. Então, eles têm um encontro de vez em quando, em 2021, um encontro por mês, 2022, um encontro a cada 2 meses, para tratar a respeito da pauta racial. Então, quando ele vai fazer a mentoria, ele já tem isso em mente. Não é só o mentorado, mas ele também aprende. Ele aprende e ele acaba aplicando isso para suas equipes e por aí vai. E o mentorado nosso, o nosso bummer, é o que a gente costuma falar, o programa é para ele, não é para a PwC. Então, se ele sai, ele carrega todo esse conteúdo junto com ele e certamente a gente vai ter isso sendo replicado em outros lugares. Isso, por exemplo, foi feito na FEA-USP. Eu participei da elaboração do programa de aceleração lá dos alunos negros e o programa deles, boa parte vem do nosso. E já estão também na segunda edição. Isso, ninguém empodera ninguém, a pessoa se empodera. Mas isso dá uma ajudinha. Isso demonstra que a gente está preocupado com essas pessoas. E um pouco de conhecimento aqui, um pouco de conhecimento ali faz total diferença. Conhecimento, gente, leva a conscientização. Conscientização não tem o sufixo ação à toa. Conscientização é consciência mais ação. Com consciência mais muita ação, a gente muda a cultura. E é isso que a gente tem feito. Hoje em dia, é cultura na Price a gente ter equipes diversas. E cada vez mais isso vai melhorando. A cobrança não vai ser do Edu, a cobrança vai ser do sócio X, do sócio Y e do sócio Z. A cobrança vai ser da equipe. As coisas chegam mais rápido. As reclamações chegam, as considerações chegam, as sugestões de aprimoramento também chegam. Porque o ambiente está cada vez mais seguro. E quando a gente está falando, por exemplo, da nossa sociedade atual, muito fala-se sobre inovação. Inovação. Olhar o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Isso é inovar. E para olhar o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou, você não pode pensar em uma pessoa só, você tem que pensar num conjunto. E um conjunto de pessoas diversas, eles vão trazer soluções diferenciadas. Isso é como surgiu o Band-Aid para a pele negra. Ou qualquer outro produto aí para a população negra, ou pararem e pensaram, nossa, será que a gente está produzindo isso daqui? Será que isso daqui faz a vida de uma mulher mais fácil ou não? Então, a gente tem que ter equipe, tem que ter mulher na equipe. A gente tem que ter uma pessoa negra na equipe. Esse país é uma potência por conta disso, eu nunca vou deixar de acreditar nele. Ele é uma potência porque a gente aqui tem de tudo. A gente acha que o nosso PIB vai crescer 1 e ele cresce 3. A gente acha que a gente está em crise econômica, a gente vai lá e levanta da crise econômica.
Talvez todo esse material diverso, se a gente utilizar a potência de fato que ele tem, o nosso país vai ficar muito melhor. E agora é disso que a gente precisa. 52% dos candidatos a políticos, a cargos políticos nesse país são negros. Mas a composição de políticos negros é abaixo de 20%. Ou seja, eles são candidatos, mas eles não são eleitos. Isso devia ter uma estratificação de acordo com o que a gente tem no nosso censo. Se 56% da população é negra, 56% da população, por 56% dos nossos representantes, tem que ser negro. Tem que ser negros. Eles nos representam. Então, não faz sentido essas estatísticas. Isso acaba ficando bastante desconexo. No nosso ensino básico, a gente não aprende que a metalurgia ela foi desenvolvida, ela passou a ser mais desenvolvida na América com a vinda dos negros. Não achem que a mineração, o branco escavava, entendia da geologia para entrar numa mina e fazer a mineração. Era um negro que fazia isso. Ou seja, o negro bolou aqui. Não é à toa que a gente tem a Avenida Rebouças, com o nome Rebouças, que são 2 engenheiros negros, assim como a Teodoro Sampaio. E por aí vai. Isso a gente não aprende. Isso mexe com a nossa autoestima. E a nossa autoestima é necessária para que a gente tenha segurança. Porque uma das principais características de um bom líder é coragem. E coragem tem tudo a ver com segurança. Porque coragem não é você não ter medo. Coragem é você ter segurança que você pode enfrentar algum medo. E aí, gente, quando a gente está falando de diversidade, a gente sim está falando de liderança. Quando a gente está falando de liderança, a gente sim está falando que algo está mudando, a gente sim tem uma perspectiva diferenciada para o futuro. Os jovens de hoje, eles acabam tendo um ímpeto diferenciado, até por conta da autoestima deles. Isso é bom. Isso concatenado somado com o que a gente tem das gerações que são mais experientes, acaba gerando um diferencial muito grande. Segunda-feira, a gente teve o que a gente chama de Troféu Raça Negra. E quem, por exemplo, entregou os prêmios foi uma aluna. As perguntas já estão chegando, viu, Marina? A gente no final eu coloco. O pessoal vai colocando aí. Por favor, pessoal, mandem as perguntas aí. O prêmio foi entregue por uma aluna de uma faculdade que foi criada para atender o público negro. Essa menina, coincidentemente, eu sei a história dessa menina porque um dia eu levei um grupo de profissionais negros num lugar, ela estava lá, não parou de falar, eu achei que a menina fosse da PwC, não era da PwC, e aí ela falou, essa é a Giovana. Giovana é uma menina que se auto-intitula CEO do futuro. Ela saiu de casa com 10 ou 11 anos, por conta de questões familiares, e é uma menina que mesmo com tudo isso, venceu, caiu, se levantou, se reergueu e estava lá, linda, entregando o prêmio. O prêmio foi só entregue para mulheres. Não necessariamente para mulheres negras, mas para mulheres que, de alguma forma, ou eram negras ou eram aliadas à pauta racial. Interessante falar da Giovana, porque ela tem um ímpeto, e esse ímpeto foi direcionado. Esse ímpeto foi direcionado porque deram a ela oportunidade. Mas nada aconteceria com essa oportunidade se ela não tentasse. E essa daí tentou.
Então, e essa certamente é uma líder do futuro. É uma líder do futuro porque ela representa o que esse país é. Uhum. Esse país é mulher, esse país é pardo. Os líderes têm que ter essa representação. Uhum. E certamente desse jeito, e se reconhecendo dessa forma, ela vai ter segurança o suficiente para ter coragem como líder. Então, quando a gente fala de liderança do futuro, um cenário possível é a configuração dessa liderança está de acordo com a estratificação da nossa sociedade. A gente só vai ser belo, impávido e colossal se a gente se utilizar ao máximo da potencialidade que a gente tem. E tem uma população que foi bem deixada à margem. Eu costumo falar que eles não viram o grito do Ipiranga nenhum. Eles estavam trabalhando. Mas agora acho que chegou a hora. Chegou a hora da mulher assumir a liderança. A gente não necessariamente precisa de mulheres, mas a gente precisa sim de características femininas na liderança. A gente não precisa de competição, a gente precisa de colaboração. A gente não precisa de usurpação, a gente precisa de cuidado. A gente precisa de resultado, mas a gente precisa de pessoas para resultado. E essas características são femininas, sim. São o que a gente entende como sendo femininas hoje. Mas essa característica pode ser de qualquer um. Essa liderança, ela tem sim que ser, ela deve sim ter uma estratificação em relação à etnia. Isso só vai contribuir aí para que o jovem passe a sonhar. Se ele sonha, ele vai atrás de tentar ter oportunidade. E se a gente der oportunidade, a gente consegue fazer outras CEOs do futuro, assim como a Giovana. Marina, acho que eu vou ir respondendo as perguntas aí. Tá. É porque eu também tenho várias, tá? Mas deixa eu só colocar uma aqui que a Gisele colocou, que é super capciosa, que eu acho que é uma pergunta que você já deve ter respondido aí. O pessoal sempre pergunta, que é a questão de cotas, né? O que que você entende? O que que você, qual é né, o seu, a sua posição aí em relação às cotas raciais? Porque já que existe uma luta por igualdade, se a cota seria igualdade ou seria uma discriminação, né? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Eu poderia fazer até uma brincadeira retórica aqui, mas eu não vou fazer para não ser mal entendido. O Brasil se utilizou de cotas, viu? O Brasil se utilizou de cotas quando ele recebeu aqui italianos, japoneses, alemães e por aí vai. Quando ele recebeu os imigrantes, ele se utilizou de cotas. E quando a gente vê a população japonesa, isso é só uma estratificação, eu não estou fazendo julgamento nenhum, Uhum. não me entendam mal, mas a população japonesa aqui no Brasil, ela é mais próspera do que a média da população japonesa no Japão. Japão. Por quê? Porque houve cotas. Existia um pedaço de terra, existia direito a emprego e educação. Uhum. O que a gente quer fazer é exatamente a mesma coisa, só para quem não teve cotas. E vou falar mais. Vocês estão aqui na FIPECAF, provavelmente entendem bem o que eu vou falar. Vocês entendem o que eu chamo de debenture, né? Debenture é um conceito que eu posso utilizar aqui de maneira ok, né? É uma dívida. Debenture é uma dívida. Só que não é que eu vou lá e empresto dinheiro para a empresa. A empresa vai lá e fala, estou vendendo esse papel e coloca dinheiro. Isso é uma debenture. A debenture, quando a gente está fazendo uma startup, como era o Brasil, em 1500, a gente investe, compra a debenture, e a debenture é conversível em ações. Se um dia ela for convertida em ações, eu vou ser investidor. E se eu for investidor, eu vou participar, e aqui a gente está na FIPECAF, a gente vai participar dos riscos e benefícios. Dos riscos e benefícios. E vai ter influência significativa. Na aula de investimento, vocês vão ver isso. Opa! Essa debenture, a minha ancestralidade toda comprou.
com muito suor, trabalho e sangue. No fim da escravização, na abolição da escravidão, isso deveria ou ter sido pago por meio de uma indenização, ou ter sido convertido em ações, por meio de inclusão. Não houve indenização e não houve inclusão. Muito pelo contrário. Enquanto o negro liberto americano ele recebia lá alguns acres de terra e uma mula, a gente perdia o direito ao trabalho algumas vezes. Sem direito ao trabalho, sem direito à propriedade, sem direito à educação. Você não podia trabalhar e ainda colocaram uma lei da vadiagem. E quem não trabalhasse podia ser preso porque estava vadiando. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente marginalizou toda uma parcela da população. E deu cotas para imigrantes porque a gente queria deixar esse país branco. Originalmente, uma intervenção, ela, no tempo, ela vai gerar outra intervenção. Isso que os liberais falam. A cota que eles deram para alemães, italianos e quem vinha para cá, gerou a necessidade, isso foi uma intervenção estatal, gerou a necessidade de outra intervenção. A de agora. Eu sou sim a favor de cotas. Eu sou sim a favor de intervenção, de uma ação afirmativa. Essas cotas, elas são provisórias, elas não são permanentes e elas servem para equalizar. A USP, quando eu entrei na USP, eu era o único aluno em contabilidade negro, tinha mais um em administração e um em economia. Hoje nós três nos conhecemos, porque 2 deles ainda eram irmãos. Hoje, eu olho para a FEA, eu vejo a FEA de outra cor. Eu vejo a FEA, uma FEA parda, uma FEA misturada, uma FEA de fato brasileira. Não fazia sentido uma faculdade que é paga com o dinheiro que a minha família pagou de ICMS, que a família da rua da minha avó, que majoritariamente era negra, pagou de ICMS, ter mais estudantes orientais do que estudantes negros. Eu não consigo imaginar como ninguém antes parou para pensar nisso. E como isso ficou desse jeito. Mas isso tem que ser mudado. E a gente só consegue mudar isso a partir de cotas. E não adianta aqui a gente falar do argumento de um determinado vereador aí que fala, mas não tem como eu medir cotas. A gente tem tecnologia para muita coisa hoje em dia. A gente tem que ter tecnologia para reconhecimento facial. Olha, simplesmente... Isso dá para fazer essa conta. Dá para fazer, é possível. Né? Então, sou sim a favor de cotas, eu acho que é uma medida bastante inteligente. Empresa que não quiser usar cotas, não precisa falar cotas, ela pode se utilizar de meta. A meta está conectada ao executivo, assim como cota está conectada ao profissional que está entrando. Precisa colocar esse ônus para o profissional que está entrando? Não. Pode colocar para o executivo e determinar a utilização de cotas para que ele empregue mais mulheres, para que ele empregue mais negros ali no seu corpo de profissionais. A empresa só vai estar melhorando com isso. Legal. Obrigada, Eduardo, porque é um assunto delicado, né? Traz muita discussão em relação a isso, mas necessário. Eu acho que tudo que você trouxe hoje é tão necessário, né? Eu acho que por isso que eu agradeço muito você ter falado e estar disponível para isso, porque a gente precisa dar voz para essas coisas, né? Eu só queria comentar, você tinha falado essa questão da empatia, né? Que foi a sua apresentação toda, esse olhar de entender o outro, né? Que é o que você faz com sócios, para que eles tenham essa... E é super importante isso, né? Você falando da USP, eu também lembrei de um caso, só queria complementar, não sei se faz sentido isso, mas foi uma discussão que a gente teve em aula até, que os artigos agora, eles vêm na primeira página descrevendo o autor. E aí muita gente criticou isso, né? Por que eu quero saber da vida do autor? Se, né? Eu quero ler o artigo. Mas é justamente para gerar essa empatia, você conseguir entender quem fez e o olhar daquela pessoa que fez, né? Então, assim, é um exemplo no sentido que você entende a pessoa, a história dela, para entender o olhar que ela teve sobre aquele conteúdo,
né? Então a gente precisa exercer mais isso, né? Essa empatia, porque é difícil a pessoa se colocar no lugar, né? Acho que quando você comentou essa questão da PwC, dos mentores, esse treinamento é para que seja feito esse olhar, né? De se colocar no lugar do outro, né? E a outra Exatamente. questão que eu queria te perguntar a questão de ter a diversidade, você entende como lucrativo para o negócio, né? A gente está falando que é vantajoso, ou seja, o negócio vai ter mais resultado, não é? A gente não está falando só, né, de ser bonzinho ou não. A questão essa diversidade, esse conhecimento com todos esses olhares é, é, é bom para o negócio, né? Para a empresa, não é isso? Você acha A que diversidade, sim, Marina, a diversidade, sim, é muito boa para o negócio, né? A diversidade nos permite, por exemplo, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de uma empresa como a PwC poder contratar uma pessoa lá em Roraima, poder contratar uma pessoa no Acre, uma pessoa em Uhum. Palmas, uma pessoa Natal e por aí vai, uma pessoa negra, uma pessoa indígena e por aí vai. E isso acaba gerando um pool de profissionais com backgrounds diferentes e uma empresa como a PwC que se intitula os profissionais como solvers, solucionadores de problemas, ela tem que ter essa diversidade para solucionar os problemas. A gente tem que ter essa diversidade para pensar um pouco fora da caixa, para pensar um pouco não, para pensar fora da caixa, agir diferente e criar novas soluções. Um estudo da McKinsey fala que as empresas com mais diversidade, elas têm 33% a mais de chance de ter lucros superiores às outras. Eu eu contribuo aqui para coordenar um departamento técnico de 50 profissionais. A gente tem 67% de mulheres, 35% de negros, e o eleito melhor profissional do fiscal do último fiscal year é uma pessoa numa cadeira de rodas. É isso. Diversidade faz diferença, diversidade traz resultado. A gente não precisa ir longe e muito longe, não. Em qualquer grupo de trabalho aí, quando a gente coloca. Eu acho que isso daí, Marina, isso daí podia até ser critério para a formação de grupos de vez em quando, colocar pessoas diversas aí para a gente verificar como é o comportamento. Agora, uma outra coisa que você falou, acho que me escapuliu agora. da empatia, da parte lá dos artigos, Ah, da parte dos artigos. Gente, isso daí é tão sensacional, porque é o seguinte, eu preciso saber se eu tenho pesquisadores negros, por exemplo, em oncologia. Minha irmã é oncologista, né? E vira e mexe, existe uma discussão se o câncer gerado na população negra é pesquisado. E se o câncer que tem mais foco mulheres é tão pesquisado quanto aquele que tem como foco homens. Então, isso é essencial. Quando a gente está falando, por exemplo, de ESG, a gente acha que meio ambiente não tem nada a ver com raça, então vamos dar uma olhada em área invadida de mananciais. As áreas invadidas de mananciais, elas são invadidas ali, tem a população que mora ali, a população negra. E aí, qual pesquisador tratou disso? Porque eu conheço o pesquisador que poderia tratar disso. A criança que está lá hoje, vivendo. Né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que um grande pesquisador nosso, inclusive uma pessoa formada na FE, o Michael França, que é colunista na Folha de São Paulo. O Michael França, ele não só cresceu numa favela, como durante o doutorado dele, ele morou numa favela. E hoje em dia ele pesquisa a população negra. totalmente necessário. Agora, a gente está engatinhando ainda, né, Eduardo? Tipo, a gente ainda... são algumas iniciativas... Qual que é a sua percepção ainda? Você acha que a tendência é aumentar, isso é fato, né? Mas a gente ainda está muito cru, né? A gente está muito cru, a gente está engatinhando. De vez em quando, não é só vocês que olham os posts, vocês falam, nossa, estou cansado disso,
isso de novo? De vez em quando, sim, isso vai acontecer. Mas se a gente não fizer isso, a gente anda para trás. Isso é que nem bicicleta na subida. Para de pedalar, a bicicleta volta. Não tem jeito. Esse diálogo é necessário. E esse diálogo vai permanecer necessário na próxima década. A gente vai ficar 10 anos falando, 10 anos aqui falando disso. Porque esse diálogo só vai parar de ser necessário quando a gente tiver um corpo material de professores universitários negros, um corpo material de liderança feminina, um corpo material de profissionais trans e por aí vai. A gente está excluindo uma parcela da sociedade por conta dos nossos vieses. Está na hora de parar e pensar. E parar e pensar, isso começa em casa. Se você, por exemplo, é irmão de uma mulher que está estudando para o vestibular, está na hora, se isso já não acontece, está na hora de parar e lavar a louça de domingo, para que ela estude. Se a sua esposa ganha mais que você, então está na hora de começar a respeitar mais o trabalho dela e ajudá-la no trabalho de casa. Isso começa de dentro das nossas casas. Está na hora de perguntar se a pessoa que está do seu lado quer de fato ver jogo de futebol ou quer ver uma novela para se distrair. Eu acho que isso, a gente fala muito da mudança social, mas a mudança começa nas nossas casas e começa com atos muito simples. E essa mudança é necessária para que a gente pare de falar Brasil do futuro e comece a enxergar alguma coisa que de fato vai acontecer. E não está acontecendo de maneira muito tímida. A gente vê mudança, a gente vê pontos de mudança, a gente vê bons exemplos. Eu costumo falar que os meus amigos eu sou da PwC, costumo falar para os meus amigos da KPMG, por exemplo, que eu quero muito. A PwC ficou em segundo lugar no índice de equidade racial. Segundo lugar, a gente ganhou 3 prêmios só na semana passada. Isso foi ótimo. Segundo lugar, a primeira empresa foi a Corteva. Eu falo para eles, eu quero vocês em segundo. Eu quero vocês fazendo o tanto quanto eu faço. Eu quero vocês em segundo. Eu vou estar em primeiro, mas eu quero vocês em segundo. Mas encostado, em primeiro, né? eu quero vocês encostados em mim. Por quê? Porque com concorrência eu consigo mudar. Se eu não tiver concorrência, não vai acontecer isso. Com concorrência eu consigo mudar. Uma parte dos executivos fazem isso porque é certo. Outra parte dos executivos fazem isso porque querem mais lucro. Outra parte dos executivos fazem isso por constrangimento. Não importa. O que importa é que façam. Entendi. Eu até comentei essa história de ter realmente o resultado para tentar estimular esses executivos que estão pensando nos resultados, né? Para dizer, olha, não é só porque é bonzinho ou porque está fazendo, porque deve, porque tem, mas sim é porque é bom para o negócio que isso aconteça, né? Então, enfim, é difícil. Mais uma vez, Eduardo, obrigada. Vamos falar mais vezes. Eu tenho uma proposta em 2023 para a gente falar mais vezes sobre isso, dar voz para isso, trazer exemplos. A gente, só para compartilhar com você números estatísticos, aqui a gente fez duas versões de cursos para as pessoas que estavam fora do mercado. Né? No caso, era um curso para poder dar esse treinamento, enfim, para que eles possam voltar para o mercado. E mais de 50% eram mulheres que estavam desempregadas porque tiveram filhos, e aí tiveram que sair das empresas e estavam com dificuldade de voltar para o mercado. E o etarismo também, né? Que é lá, a gente, tanta coisa para se falar, né? Esse pessoal mais velho, enfim, que, né, às vezes não tem aí o espaço. Então, é tanta coisa, Eduardo, mas assim, a gente precisa tratar disso, né? Então, muito, muito obrigada de trazer isso. Espero que os números para o ano que vem sejam melhores, né? Que você chegue para a gente o ano que vem e fale, olha, em 2022, mas eu até anotei aqui que você falou do pessoal de trainee, né? Como foi aumentou bastante de um ano para o outro, né? Com mais de 50% é uma vitória, assim. E eu tenho certeza que tem muito dedo seu aí, então parabéns para você pelo trabalho interno que você faz aí, externo,
né, de conscientizar todo mundo aí. Pessoal, não sei se vocês têm mais algumas perguntas. Se vocês não quiserem mandar hoje ou quiserem passar por e-mail, depois eu passo para o Eduardo também, ele pode responder e a gente manda para vocês, tá? Então vocês passem no e-mail da gente, que a gente continue esse assunto. O que a gente quer é realmente trazer esse tema e a gente ter a oportunidade de discutir mais vezes e mudar, né, Eduardo? Eu sei que é difícil. Eu até brinquei com o professor e falei assim, eu estou na área de transição, né? Ele é da responsabilidade social, falou, né, ele falou, eu tô na parte de transição, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer dentro de casa e conta com a gente aí, para os trabalhos conjuntos com a PwC, com você também, com seus projetos aí. A gente já tentou algumas coisas, vamos ver se consegue outras aí. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Tem um dado que é muito importante e que me deixou bastante contente, que saiu esses dias. A gente bateu 30,6% de percentual de pessoas negras na PwC. Isso é ótimo, né? A representatividade se dá com 30%. A gente permanece à disposição aí, não só eu, Marina, mas como a PwC, para ajudar naquilo que for necessário, e a gente está receptivo a vocês aí e aos alunos que passarem aí pela FPK, tá bom? Tá. Muito, muito obrigada. Pessoal, obrigada pelo tempo de vocês. Boa noite a todos. A gente se fala, porque eu anotei aqui um monte de dever de casa, viu, Eduardo? Para aprender aqui, letramento, queria entender um pouco mais sobre isso, queria estudar. Então, em backstage aqui, depois eu te procuro para Tá aprender bom. também, viu? Obrigada. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Obrigadão.